Olha, depois desse episódio, eu confirmei mais do que nunca que o sistema judiciário americano é tão falho quanto o brasileiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Melky Rodrigues e estou aqui para comentar o 8º e último episódio de Uma Família Perfeita, e desde já eu queria agradecer a todos vocês que acompanharam todos os meus vídeos dessa série aqui no canal. Foi um momento muito legal e muito importante para esse meu renascimento, digamos, aqui no canal neste ano de 2025. Então, graças a vocês que acompanharam os vídeos de Uma Família Perfeita, eu tenho conseguido manter este canal de pé. Então, desde já, o meu muito obrigado. E já vai dando seu like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito, se você caiu aqui de paraquedas, para a gente comentar sobre este último episódio de Uma Família Perfeita. Bom, esse vai ser um vídeo falando apenas do episódio, galera. Depois eu vou voltar aqui e trazer um vídeo fazendo um balanço geral do que eu achei da série, de como foi a série. Então vamos lá. Logo no início do episódio a gente vê exatamente como aconteceu, como terminou o episódio anterior. A Natália, juntamente com a família Mans, elas vão ali para um programa do Dr. Phil. E esse Dr. Phil pergunta para ela: então, Natália, a pergunta que todo mundo quer saber é: você realmente era uma vigariça de 22 anos naquela época ou era uma criança que foi abandonada sozinha? Então a Natália dá um sorrisinho e ele ainda fala assim: nossa, você achou engraçada a pergunta? E ela diz que não é que seja engraçada, mas isso é a mesma coisa que perguntar pra você: você sabe que seu nome é Dr. Phil e alguém diz que é Dr. Will. Então pessoas falam para uns e para outros, não, o seu nome é Dr. Will e você sabe que não é que seu nome é Dr. Phil. Então para ela aquela pergunta tipo assim, não servia de nada. E agora nós estamos no ano de 2022 nesses eventos que estão acontecendo. E eu gostei muito assim da forma que a Natália amadureceu ao longo dos anos. Então assim, ela não ficou uma criança, uma adolescente birrenta, uma adolescente encrenqueira, não. Ela tinha até mesmo um cuidado e um polimento na hora de falar as suas palavras, de fazer seus pronunciamentos. Foi uma coisa assim que eu gostei muito. Bom, no lado ali dos Barnett, as defesas tanto da Christine quanto do Michael estavam tentando encontrar provas, tentando encontrar testemunhas, alguma coisa assim que alegue que a Natália realmente era esse monstro que eles pintavam. Só que todas as alegações de médicos, de outros profissionais e tal, todas as alegações apontavam que a Natália não era nada disso, que eles falavam que tudo isso era invenção da Christine. E o Michael, ele tinha praticamente quase uma certeza de que iria perder esse caso, mas o advogado dele, o Terrence, ele falou com ele: olha, se por acaso a gente perder esse caso, a gente ganha uma imunidade para você depor contra a Christine. E obviamente o Michael reconsiderou isso. Ele pensou, ele deve ter pensado: opa, se a gente tá ferrado, então vamos recalcular a rota, vamos jogar toda a culpa na Christine. E de uma certa forma, ele não estava errado, porque foi a Christine que formulou tudo isso. Ela fermentou toda essa história, toda essa ilusão de que a Natália fez isso, que a Natália chegava com uma faca ali no meio da noite para ela, que a Natália tentou envenenar o café dela, que a Natália empurrou ela para uma cerca elétrica. Então tudo isso foi uma construção ilusória que a Christine criou para que todo mundo ficasse contra a Natália, certo? Então, obviamente, o Michael, ele reconsiderou recalcular a rota sim, porque o advogado ainda falou que a promotoria quer ele, só que quer mais ela, a Christine. Então, isso seria um ponto que eles poderiam discutir. A defesa, aliás, a promotoria, o pessoal que estava cuidando do caso da Natália, começaram a vasculhar várias outras provas e encontraram umas conversas antigas pelo Facebook do Michael com a Christine. E são conversas assim muito comprometedoras que aquilo ali poderia ganhar o caso facilmente. Mas as coisas não funcionam como a gente pensa, e como eu falei no começo desse vídeo, o sistema judiciário lá é tão falho quanto o sistema judiciário aqui. Existem muitos furos, muitas falhas, e às vezes você tem aquela prova, você tem aquilo nas mãos
e você apresenta para um juiz, você apresenta para um advogado, ele te refuta até a morte. E foi exatamente isso que aconteceu. A defesa do Michael se preparou tão fortemente que desarmaram a promotoria, desarmaram toda a defesa estruturada para Natália. Foi assim, foi um caos absoluto. 15 segundos desarmaram eles, começando pelo juiz. Gente, o juiz obviamente já não foi com a cara deles. O Michael e a Christine conversaram sobre o caso e o Michael Bocó, mais uma vez, ao invés dele ficar calado, ele falou para Christine que se ele quisesse, ele poderia depor contra ela. Gente, eu acho engraçado que o Michael, ele é burro em tudo que ele se propõe a fazer. Tipo, ele terminou a série, encerrou a série e ele continuou sendo burro. Ele foi a única pessoa, o único personagem ali que não amadureceu em absolutamente nada. Eu acho isso inacreditável. Esse cara não amadureceu em nada. E ele caiu mais uma vez na ladainha, na lábia da Christine. A gente terminou porque quando você parou de deixar de precisar de mim. Gente, olha como essa mulher é manipuladora. E obviamente que o Michael é bocó, ele caiu. Eu acho que ele só não caiu 100% na lábia dela porque os filhos impediram. Impediram assim, eles chegaram ali no quarto, interromperam a conversa deles, quase que rola um clima ali entre os dois. Na verdade rolou um clima, só que na hora que eles iam para as vias de fato, os filhos chegaram e interromperam. E ainda bem que eu não tava afim de ver essa cena nojenta não, gente, sinceramente. Aqueles dois ali, ó, química de centavos. E depois disso, o Terrence, o advogado, ele manda uma mensagem pro Michael dizendo que a mãe biológica da Natália apareceu e ela negou todas essas acusações, dizendo que a filha biológica era uma sociopata. Aí ela deu um depoimento e tal, que ela foi orientada a deixar a criança no orfanato porque ela nasceu deficiente, ela era uma jovem, tinha 24 anos parece, e ela não ia ter estrutura para criar uma criança desse porte. Então ela foi orientada a deixar a menina no orfanato, mas que nega qualquer evidência que fale, que comprove que ela era uma sociopata, uma golpista, uma vigarista. Então assim, isso poderia acabar, destruir o Michael, destruir os Barnett. E mesmo assim, gente, eles conseguiram dar um jeito ali de burlar o sistema, de fazer toda uma manobra, uma manipulação ali pro juiz e pro júri, para eles ficarem contra a Natália. E mesmo chamando todas as testemunhas, o juiz ele pediu para anular algumas questões, principalmente questões que falam sobre a idade, questões que falam sobre a data de nascimento dela, porque o advogado ele alegou que em 2017 a promotoria teve a chance de recorrer, né, de fazer a disputa, e eles se recusaram. Então o juiz falou, ué, já que a promotoria lá em 2017 se recusou a disputar isso daqui, então eu não tenho por que continuar com essas alegações, então vamos arquivar. Aí eu fiquei assim, eu falei, cara, como que a justiça, ela não presta? E o juiz ainda fala, ainda pede para a promotoria para fazer um reajuste ali na sua estratégia, tudo encaminhado, tudo certinho, a favor da Natália, e acabou virando contra. Tipo, quando chega ali no julgamento, parece que tudo vira contra. É uma coisa assim de louco, gente, não... Cara, não dá pra explicar, não tem condição, já tava tudo certinho, o advogado chegou lá, não. É isso, assim, assado, eu protesto. E o juiz acatou todas as decisões dele. Ele nem quis ouvir a promotora. É isso que eu fiquei meio assim, porque ele não deu espaço pra promotoria falar. E não adiantou de nada. A Natália perdeu o caso. Ela perdeu o caso, ela ficou muito triste, obviamente, e ela até mesmo culpou um pouco a Cynthia também, porque a Cynthia, ela tinha algumas coisas, ela poderia até ajudar melhor, né? Não dizendo que ela não ajudou, mas eu acho que ela poderia ter recorrido a isso, principalmente por conta ali dessa decisão de 2017, ela poderia ter incentivado eles, a promotoria, a recorrer à decisão, e ela não fez. Entendeu? Então, os mens, eles poderiam ter ajudado a recorrer, e a Natália, ela ficou muito brava. Ela falou muita coisa com a Cynthia. Ela falou que você é muito parecida com a Christine, porque você só pensa em si mesma, e isso e aquilo. Então rolou um climão pesado ali entre a Cynthia e a Natália
no final do julgamento. E depois disso, acabou o julgamento, cada um foi para suas casas e tal, e a Christine já cantando vitória, chegou lá na casa da amiga dela, da Val, falando, agora a gente tem que comemorar, né, porque ganhamos o caso, eu sou inocente, o Michael é inocente, vamos seguir a vida. E ela abriu ali as redes sociais e viu que tava geral xingando ela, falando um monte de coisa, falando, que não sei o que, tomara que você morra, alguma coisa assim. E a Christine ficou, nossa, esse povo dessa internet é doente. E a Val ficou assim, tipo, Christine, agora eu tenho uma pergunta. Você falou todas essas coisas da Natália, mas eu não vi uma pessoa testemunhando, comprovando isso. Aí a Christine ficou, peraí, você tá se virando contra mim? Você tá dizendo que eu sou uma mentirosa? De que lado que você está? E ela fala, não, eu tô do seu lado, eu sempre estive do seu lado. Mas como que eu posso acreditar umas alegações que só você fez, coisas que você disse que a Natália falou, e eu não vi ninguém, não vi uma testemunha confirmar todas as alegações que você fez. Aí a Christine ficou pé da vida, falou pro Jacob, não, Jacob, vamos embora. Vamos embora daqui. Uai, mas a gente não vai ficar. Não, pega suas coisas e vamos embora porque eu não suporto traidores. Enquanto isso, nesse meio tempo, a Natália foi até a casa do Michael. Bate na porta, o Michael abre e ela fala, olha, eu queria conversar com você. Ele, não é uma boa hora. E ela fala, não, Michael, por favor, o julgamento já acabou. Vamos conversar com honestidade? Aqui ela foi braba. A bicha foi braba aqui, mano. Então, ela chamou ele pra conversar, tipo assim, realmente com muita honestidade, com muita sinceridade, e perguntou pra ele, Michael, você sabia de todas essas coisas? Você sabia que eu era uma criança mesmo naquela época? Você sabia das coisas que a Christine falava e das coisas que a Christine fazia comigo? E o Michael, tipo assim, ele ficou naquela, não sei se eu respondo, será que ela não tá gravando e tal? Acho que ele ficou meio desconfiado, com medo de falar mais merda do que ele já fala naturalmente. E assim, na verdade nem precisou ele verbalizar isso, porque a Natália percebeu de cara. Ela falou, cara, Michael, por que você fez isso? Por que você me adotou? E ele fala que, olha, eu te adotei porque eu queria muito ter uma garotinha. E ela, pra quê? Pra que você me adotou? Pra que você queria ter uma garotinha? Pra deixar que fizesse isso comigo. Aí ele já, tipo assim, ela foi desarmando ele, só que assim, ela bateu nele com luva de pelica. Foi na elegância, entendeu? E ele falando, eu não sei. E ela, olha, você teve a chance de ser um bom pai. Eu tive a chance de ser sua filha e você não quis. Você teve a chance de me defender, de me proteger e você não quis. Você deixou a Christine te manipular. Você deixou a Christine fazer tudo o que ela quisesse, quando você poderia me defender, me ajudar. E o Michael, pianinho, não tinha o que dizer, era verdade, certo? E nesse momento a Christine chegou ali com o Jacob. Antes deles chegarem, o Jacob estava confrontando a Christine ali no carro, dizendo que não se lembra de nada dessas coisas que a Natália fazia, só ouvia ela comentando. E a Christine fala, Jacob, por favor, nossa, você era uma criança, você não ia se lembrar nada dessas coisas. E quando a Christine e o Jacob chegam lá, a Christine já fala, o que essa menina tá fazendo aqui? O que ela tá fazendo aqui e tal? E ele fala, não, ela já tá de saída, não sei o quê. Mas o que você tá fazendo aqui, Christine? Não, a gente veio ficar aqui, né, porque teve um vazamento de gás lá na casa da Val. E ele falou, não, Christine, você não pode ficar aqui, eu tô com minha família lá dentro, sem condição de você ficar aqui. E o Jacob, ele vai dar um passo à frente e fala, Natália, eu te vi lá no julgamento, mas eu não sabia se eu podia cumprimentar você. E ela fala, não, sim, pode cumprimentar. E ele fala, olha, eu queria te pedir desculpas. Todas as coisas que eu ouvi sobre você era coisa que minha mãe falava. Então, a minha mãe fez eu ter medo de você e hoje eu percebi que você não era tudo isso que ela falava. E a Christine ficou pé da vida. Tipo, ela viu o próprio filho favorito dela, que é o filho favorito, o filho pródigo dela, se virar contra ela, de uma certa forma. E ele, assim, eu achei muito honesto da parte dele, porque até então o Jacob era dos filhos, o Jacob, por mais que ele era o que tinha mais tempo ali de tela, os outros dois não apareciam muito, mas eu achava que o Jacob ia ser aquele adulto babacão, igual o pai,
certo? Eu achava que o Jacob ia ficar igualzinho o pai. E nesse momento a gente viu que não, a gente viu que existia uma fagulha ali dentro dele que fazia ele acreditar na Natália e que a mãe que era uma exagerada, que não era nada disso que estava acontecendo. E assim, galera, e a Natália volta para casa e quando chega, os filhos ali da Cynthia falam: vem cá, Natália, vem ver, olha o que o pessoal tá falando aqui de você. E muitas mensagens ali acolhedoras na internet, falando que a Natália é uma guerreira, Natália, você é uma bênção, Natália, a gente tá orando por você, Natália, você é uma grande luz, é uma injustiça que fizeram com você, a gente tá do seu lado. E a Natália, nesse momento, ela ficou muito aliviada, porque ela estava sentindo toda a pressão sobre seus ombros, toda aquela pressão nela, tipo, cara, eu perdi o caso, eu perdi a audiência, agora todo mundo acha que eu sou um monstro. Que é isso? Eu não sou um monstro. Ela percebeu que tudo estava desabando pra cima dela, entendeu? Quando ela viu aquilo, viu aquelas mensagens, ela sorriu, mas sabe aquele sorriso de alívio, aquele sorriso assim, depois de uma noite chorando, veio aquela alegria, veio aquele refrigério, foi assim que ela sorriu. E no final da série tem algumas alegações ali que falam que enquanto eles estavam terminando de gravar a série, surgiram algumas alegações de que a Natália estava sofrendo alguns maus tratos pela família Mans, tá? A família da Cynthia. Só que, até o momento, eles negaram e os Barnett também negam até hoje, negam até a morte, qualquer coisa que eles fizeram contra a Natália. Bom, galera, e é isso, beleza? A série acabou, não vai ter segunda temporada, é uma minissérie, é uma série fechada, uma série limitada. Quem tiver curiosidade depois de conferir o caso com mais propriedade, tem o documentário O Curioso Caso de Natalia Grace lá na HBO Max, mas a série ela finaliza aqui, né? Achei que foi uma série boa, eu tenho algumas ressalvas, mas eu vou deixar para falar essas coisas no próximo vídeo, que eu vou fazer um balanço geral do que eu achei da série assim como um todo. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, porque assim sempre que sair um vídeo novo aqui, você vai ser notificado. Beleza? Beijão e até a próxima.